Olá pessoal, hoje eu trago para vocês um caso interessante para discutir os aspectos radiológicos do amartoma hipotalâmico, nesse caso com um padrão bem característico de minicérebro, que eu não encontrei essa descrição na literatura, e os diagnósticos diferenciais de massas hipotalâmicas. Esse paciente ele tinha 11 anos, do sexo masculino, e ele veio para avaliação de retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Vamos olhar as imagens. Uma sequência sagital T1, mostrando uma massa na região hipotalâmica, afastando o mesencéfalo do quiasma óptico, comprimindo aqui o mesencéfalo, e a ponte com crescimento no sentido crânio-caudal, se estendendo aqui para dentro do terceiro ventrículo. Quando nós olhamos o coronal T2, a lesão ela tem uma característica de ser muito semelhante ao parênquima cerebral. Percebam que a gente pode até imaginar circunvoluções cerebrais aqui no interior da lesão. Olhem aqui no axial T2, onde a gente consegue enxergar córtex e substância branca não mielinizada pela faixa etária do paciente de 11 anos, assim como nós vemos aqui no hemisfério cerebral. Então, um padrão bem característico de minicérebro dessa massa hipotalâmica. Nas sequências de difusão, não mostrava nenhuma área de persinal, não mostrava nenhuma calcificação e hemorragia na sequência de susceptibilidade magnética. Esse foquinho aqui de hipossinal era um vaso atravessando a lesão, e a perfusão era fria, não era uma lesão que tinha neoangiogênese. Então, as imagens-chave mostrando para vocês a massa aqui na região hipotalâmica, sem realce pelo meio de contraste. A gente vê aqui o realce normal da haste hipofisária e da hipófise aqui embaixo, e o padrão de minicérebro, um sinal da lesão muito semelhante ao parênquima cerebral. E esses aspectos de imagem permitem a gente considerar amartoma hipotalâmico como diagnóstico para esse paciente. O que é um hemartoma hipotalâmico? Um amartoma é uma lesão não neoplásica, que é um crescimento desorganizado de um tecido próprio da região, nesse caso da região hipotalâmica. Então, uma lesão não neoplásica, não é uma lesão maligna, um crescimento desordenado de células normalmente encontradas nessa região. A localização da lesão é típica entre os corpos mamilares e o quiasma óptico, nessa região do hipotálamo que nós chamamos de túber cinéreo, que é a localização mais comum do amartoma hipotalâmico, é o amartoma do túber cinéreo. O sinal da lesão é semelhante ao parênquima cerebral, no nosso caso, com padrão de minicérebro, às vezes pode ter um discreto hipersinal flare T2 comparativamente ao parênquima cerebral, e o característico dessa lesão que permite a gente considerar esse diagnóstico, que essa lesão, o amartoma, não tem realce pelo meio de contraste, o que é habitualmente encontrado nas outras lesões que nós vamos fazer diagnóstico diferencial para essas massas hipotalâmicas. A clínica desses pacientes ela é bem característica. Não foi o caso do nosso paciente, que ele só tinha 11 anos, mas possivelmente ele iria abrir com puberdade precoce e crise convulsiva gelástica. Essa crise convulsiva gelástica é uma crise convulsiva bem característica, onde o paciente parece dar gargalhadas e risos. Quando o paciente é muito novinho, isso aí parece normal, parece um bebê fofinho, dando gargalhadas. O problema é que com o crescimento, essas gargalhadas muitas vezes são em momentos inapropriados e às vezes chama a atenção do pai que algo de estranho possa estar acontecendo, e aí leva o paciente a uma consulta, por exemplo, com um neuropediatra para avaliar. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma crise gelástica bem característica. Olha só as crises de riso do paciente. Oh! You're crazy. Whoa. Viu? Percebam? É uma crise de riso. Parece, na fase inicial, no bebezinho, uma gargalhada normal. Mas com o passar do tempo, essas gargalhadas vão ficando mais frequentes em momentos inapropriados, é o que chama a atenção dos pais. Vamos partir agora para os diagnósticos diferenciais principais de massa hipotalâmica em crianças. Glioma hipotalâmico quiasmático, os crâniofaringiomas, os germinomas e a esquiostose de células de Langerhans. O primeiro diagnóstico diferencial que eu vou mostrar para vocês é o glioma hipotalâmico quiasmático, e ele é frequentemente encontrado em até aproximadamente metade dos casos, 50% dos casos, em pacientes com neurofibromatose tipo 1. Então, toda a massa hipotalâmica, nós devemos procurar estigmas da neurofibromatose tipo 1,
E esses gliomas, inclusive, em pacientes com neurofibromatose tipo 1, eles podem até diminuir de tamanho espontaneamente, que é bem curioso nessa doença. Então aqui um glioma hipotalâmico quiasmático, a lesão centrada aqui na região hipotalâmica, no assoalho do terceiro ventrículo e crescendo aqui, infiltrando o quiasma óptico. A gente consegue caracterizar essa infiltração do quiasma por uma imagem que parece um X no plano axial, onde a gente tem a massa na região hipotalâmica, com comprometimento dos tratos ópticos aqui para trás e do segmento cisternal dos nervos ópticos aqui para frente. Essa lesão habitualmente capta contraste, principalmente as lesões maiores, mas nesse caso aqui, ela não tinha, esse glioma não tinha captação do meio de contraste. A gente vê captação aqui da haste hipofisária e do tubo cinéreo aqui empurrados para baixo. Então a lesão em si não tinha captação de contraste. Então lembrar desse diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico diferencial importante é o crâniofaringioma, uma outra massa na região supracelular e hipotalâmica, porém o crâniofaringioma ele tem um aspecto bem característico de ser sólido ou cístico. Então aqui a gente vê um coronal T2, uma lesão com conteúdo cístico. Quando a gente injeta contraste, a gente vê que tem uma porção cística e uma porção sólida, captando bastante o meio de contraste. Uma outra característica bem típica dos craniofaringiomas é ter calcificações. Então aqui eu tenho uma sequência de susceptibilidade magnética mostrando esses focos de hipossinal que representam calcificações na porção mais sólida da lesão aqui onde capta contraste. Então um craniofaringioma bem característico, sólido, cístico, com calcificações. Outro diagnóstico diferencial que nós devemos lembrar é o germinoma, que é um tumor de células germinativas. O germinoma ele acontece principalmente na região pineal. Esse aqui é um paciente onde tinha uma glândula pineal normal, e a segunda localização mais frequente na região supracelular. Nesse caso aqui, infiltrando a haste hipofisária, a hipófise e a região hipotalâmica. Percebam que é uma lesão que habitualmente capta contraste, fazendo um diagnóstico diferencial com o amartoma, que são lesões que não captam contraste. Então, um caso que eu tenho, o germinoma, ele pode ser síncrono, ou seja, ele pode ter um comprometimento da glândula pineal e da região celular e supracelular. As lesões podem ser simultâneas, é uma característica também do germinoma. Diante dessa lesão, em criança, a principal possibilidade diagnóstica que nós lembramos é o germinoma por esse acometimento ao mesmo tempo, ou seja, síncrono da região pineal e da região celular e supracelular. Fechando então os diagnósticos diferenciais, com histiocytose de células de Langerhans, um caso da literatura que foi inclusive confundido com um glioma hipotalâmico quiasmático, e o diagnóstico foi pós-cirúrgico no histopatológico. Mas percebam que tem um padrão radiológico atípico para a gente pensar em glioma hipotalâmico quiasmático. Olhem só como é que o quiasma óptico ele estava preservado, ele estava empurrado para frente, a gente tinha uma lesão aqui centrada na região hipotalâmica e infiltrando a haste hipofisária sem comprometimento do quiasma óptico, mas lembrar sempre também da histiocytose de células de Langerhans com uma massa que capta contraste na região hipotalâmica com infiltração da haste hipofisária. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.